O que é anestesia? Gente, anestesia nós consideramos como um estado total ou parcial de sensibilidade. Por que parcial? Toda vez que vocês pensam em anestesia, geralmente vocês pensam sempre numa anestesia hack ou numa anestesia geral, gente. Mas existem procedimentos cirúrgicos que eu preciso apenas fazer o que nós chamamos de bloqueio. O que é o bloqueio? Eu vou apenas anestesiar um membro, uma parte do corpo que vai ser cirurgiada. Se a cirurgia, por exemplo, é no membro superior direito, não tem necessidade de eu fazer uma anestesia geral, colocar um paciente num coma induzido, não tem como eu fazer uma hack que não iria funcionar. O anestesista só vai anestesiar o braço. Então pode ser na totalidade do organismo e também pode ser de maneira parcial, em algum segmento específico do corpo, para um procedimento específico cirúrgico também, tá? Quando eu utilizo um anestésico, uma droga dessa, isso vai me resultar com que o meu paciente ele não sinta dor e nem outro tipo de sensação. Ele não vai sentir incômodo, ele não vai sentir arder, ele não vai sentir cortar, ele não vai sentir queimar. Nenhuma dor e nenhuma sensação, tá? Com exceção das cesáreas, porque segundo relatos descritos na medicina e também as meninas, as mulheres que a gente acompanha aqui já passaram por cesárea, por mais que é feita uma anestesia, geralmente é uma anestesia hack, que vai anestesiar apenas da cintura para baixo, elas ainda conseguem sentir leve pressão, algo puxar, algo empurrar. Aquilo é o braço do obstetra. Tá? Aqueles puxões, aquela pressão é o braço do obstetra dentro do útero. E realmente eles têm que fazer força, daí vocês acabam sentindo. Mas dor propriamente dito, isso não vai não vai ser utilizado. Anestesia sempre vai ser obrigatória em procedimento cirúrgico, não se faz cirurgia sem anestesia, mesmo se for uma cirurgia ambulatorial, não está no centro cirúrgico, é a drenagem de um abscesso, drenagem de um tumor. Mesmo assim a gente faz anestesia, tá? Mesmo que seja uma anestesia local, é feita. Vocês têm que lembrar, que acredito que isso vocês tenham visto em farmacologia. Essas medicações, esses anestésicos, senhores, eles não vão agir sobre secreção. Então, não vão agir sobre pus, sobre sangue, e apenas sobre tecido, músculo, algum tipo de órgão. Por isso que quando o médico ele vai fazer drenagem de um abscesso, drenagem de um tumor, por mais que ele faça anestesia, o paciente ainda sente incomodar, tá? Porque a anestesia não vai pegar 100% devido à existência dessas secreções nessas cavidades, nesses abscessos. Mas basicamente a gente utiliza em cirurgias e também nós utilizamos para alguns tipos de exame. Por exemplo, quem vai fazer endoscopia muito provavelmente vai ser anestesiado e é uma anestesia às vezes inalatória. Anestesias inalatórias, elas têm algumas reações adversas bem específicas que eu vou mostrar para vocês, tá? Desde letargia até confusão mental. E em casos muito extremos, anestésicos também podem ser utilizados em curativos, mas em casos muito extremos, tá? Então isso seria o que é a definição, a estrutura básica de uma anestesia, de um anestésico. O objetivo primordial é suprir a sensibilidade dolorosa, ou seja, fazer com que o meu paciente não sinta dor durante o procedimento cirúrgico, tá? E isso pode ser feito de algumas formas. Eu posso anestesiar ele, fazer com que ele não sinta dor e fazer com que ele fique acordado, ou seja, consciente. Ou eu posso anestesiar ele, fazer com que ele não sinta dor e fazer com que ele perca a consciência dele, que é no caso da cirurgia, da anestesia geral, que tem que até fazer intubação do paciente, tá? Na cesárea, por exemplo, eu cito a cesárea porque é uma cirurgia comum que acredito que todos saibam mais ou menos como que funciona. Na cesárea, o médico faz uma raquianestesia, tá? Ou ele coloca um catéter epidural, que eu vou mostrar também, tá? O que é raquianestesia, o que são esses catéteres epidurais. A mulher não sente absolutamente nada do procedimento, além daquelas sensações que eu já havia comentado com vocês. Mas numa cesárea, gente, a mulher ela tá acordada ou ela tá orienta consciente? Ou, ela tá consciente ou ela tá desacordada? Alguém aqui já viu?
Consciente, Ela tá porque eu consciente. tive 3 cesáreas, professor, e das 3 eu estava acordada. É, Eu consegui ver o que estava acontecendo. isso mesmo. Toda a cesárea é feita com hack, tá? Logicamente que a hack também tem umas reações adversas bem sinistras, mas a mulher ainda continua consciente, tá? Então eu tenho anestesias que eu faço geral e a pessoa, o paciente fica inconsciente, e eu tenho anestesias que o paciente conversa com a gente, tá? O anestésico também vai promover o relaxamento muscular e também vai proporcionar uma situação ideal para que os cirurgiões sejam capazes de realizar a cirurgia propriamente dita, tá? Porque sem anestesia não se faz cirurgia. Nas primeiras cirurgias eles faziam, tá, gente? Na história da cirurgia eles faziam sem anestesia. Depois foi conhecendo a propriedade de alguns anestésicos e passou a ser utilizada. Hoje, depois de muitos estudos, nós temos muitas classes, muitos tipos, muitas abordagens de anestésico, tá? O primeiro anestésico a ser utilizado na medicina foi os extratos de cocaína, tá? Então a cocaína foi o primeiro anestésico utilizado para a realização de procedimento cirúrgico. Gente, quando o paciente ele vai dar entrada, realizar um procedimento cirúrgico, é sempre feita uma avaliação pré-operatória, tá? O que é essa avaliação pré-operatória? É uma lista de exames, logicamente, que nem toda cirurgia dá, né? Por exemplo, cirurgia de emergência, o paciente está todo quebrado, o SAMU coloca lá e ele tem que fazer uma cirurgia de emergência. Não vai dar tempo de fazer isso. Mas cirurgia eletiva, às vezes, é cesárea, nem sempre. Quando é cesárea programada, eles fazem. Quase todas as cirurgias que têm data e hora marcada, que é essas que nós chamamos de cirurgias eletivas ou cirurgias marcadas ou programadas, é feito essa avaliação, tá? Por quê? Eu tenho que ver qual é a condição geral do meu paciente. Eu vou ver se ele vai aguentar a anestesia ou ele tem algum problema cardíaco que ele não vai suportar a anestesia. Existem, infelizmente, pacientes com problemas cardíacos que eles deixam de fazer uma cirurgia que é necessária para a manutenção da vida dele porque o coração não aguenta passar por uma anestesia. Ou um tipo anestésico específico, ele não aguenta uma geral, mas ele pode aguentar uma hack. Então a gente sempre faz essa avaliação pré-operatória, tá? Vai ser feita uma entrevista, um exame físico, vários exames laboratoriais, exame de imagem. A consulta geralmente é com um cardiologista, porque vocês podem ter ouvido falar no risco cardíaco. Risco cardíaco é para ver se o coração vai aguentar o procedimento cirúrgico e como que o anestésico vai agir no corpo desse paciente, tá? Então, cirurgia não é feita sem esses exames. Cirurgia eletiva com data marcada não se realiza de maneira alguma se não tiver o risco cirúrgico, tá? O risco cardíaco. Lá no pré-operatório, antes do paciente, ele deu entrada no centro cirúrgico, antes dele ir para a sala operatória, o técnico de enfermagem vai fazer o acesso, vai tranquilizar o paciente, vai conferir todos os exames e tem que ter todo o cuidado do mundo de conferir se tem o risco cirúrgico. Sem o risco cirúrgico, que é esses exames, a consulta com o cardiologista, não é realizada o procedimento, porque eu não sei qual é a condição cardíaca do meu paciente e eu também não sei se ele vai aguentar a anestesia, tá? Tudo isso é feito no pré-operatório. O que a gente avalia nesse pré-operatório, nesse monte de exame? Eu até já disse várias coisas para vocês, tá? Nós vamos ver o estado atual do paciente, o estado nutricional, a função cognitiva, a função emocional. Vamos identificar todos os fatores de risco cirúrgico, os fatores que podem aumentar algum tipo de complicação durante a cirurgia ou uma complicação pós-operatória depois que o procedimento ocorreu. E também nós vamos ter um plano de cuidado. Tá? Se eu sei mais ou menos o que vai acontecer com o meu paciente, eu já vou me preparar. Então, quando eu tenho um risco cirúrgico, eu já consigo fazer todo o planejamento da minha assistência. Quem faz o planejamento da assistência de enfermagem, gente, é o enfermeiro. O enfermeiro estuda a história, lê os exames, faz a avaliação e já cria todo um plano de cuidado. Quem vai executar o plano de cuidado do enfermeiro é o técnico em enfermagem, tá? Porque o enfermeiro ele vai prescrever cuidado e o técnico de enfermagem vai efetivar esse cuidado. Além disso, senhores,
Eu espero que prestem muita atenção nessa parte, tá? No risco cirúrgico, existe uma classificação, uma escala de avaliação internacional que nós chamamos de ASA, tá? O ASA é um sistema de avaliação médico onde tem o risco da anestesia e o risco da cirurgia. Então, o risco anestésico cirúrgico. A ASA, senhores, é a Sociedade Americana de Anestesiologistas, tá? Eles criaram esse protocolo onde eles basicamente enquadraram os pacientes em alguns grupos específicos, dependendo da condição clínica e do resultado dos exames. Foi feito os exames, foi feita a avaliação clínica, então eu vou encaixar esses pacientes em algum grupo da ASA. Então eu tenho ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4 até o ASA 6, tá? E tudo para eles colocarem esses pacientes dentro de um grupo desse da ASA, tem que ser feita a avaliação dos exames da condição física do paciente. Depois que o paciente é submetido a um desses grupos da ASA, eu vou ver se ele vai fazer a cirurgia ou não. Se ele vai fazer a cirurgia sem risco, se ele vai fazer a cirurgia com risco, se o risco da cirurgia é maior do que o risco dele permanecer com a patologia dele, se é uma cirurgia apenas de captação de órgãos, se é uma cirurgia paliativa, tudo isso de acordo com a classificação de ASA, tá? Vamos ao primeiro grupo da ASA, tá? Que é o que nós chamamos de ASA 1. Só um minuto. Tem algum colega querendo entrar. O ASA 1, gente, é pacientes que não têm nenhum distúrbio fisiológico, nenhum distúrbio bioquímico e nenhum distúrbio psiquiátrico, tá? E o processo patológico, o problema de saúde dele não é sistêmico, então vai ser uma cirurgia simples, tá? É o que nós chamamos de paciente sadio. Então, ASA 1 pode fazer a cirurgia, não tem nada que impeça. O paciente está sadio, o procedimento pode ser feito sem problema nenhum, tá? Não tem distúrbio fisiológico, não tem distúrbio bioquímico, não tem distúrbio psiquiátrico. ASA 1, paciente sadio, tá? Não tem nenhum problema. O ASA 2, gente, eu já tenho a presença de um distúrbio sistêmico, porém de grau leve, tá? Então a pessoa é diabética, mas é um diabetes controlado. Ela é hipertensa, mas é uma hipertensão controlada. Há muito tempo ela não teve o perco hipertensivo. Um distúrbio sistêmico leve ou moderado, tá? Mas, às vezes, esse distúrbio pode ocorrer devido à falta da cirurgia. Então, se eu fizer a cirurgia, vai ser corrigido. Isso eu chamo de ASA 2, tá? Também não tem nenhum problema realizar a cirurgia. Porém, aqui eu já tenho um distúrbio sistêmico. Mais um distúrbio leve a moderado. No ASA 3, gente, eu já tenho uma doença sistêmica grave, tá? E aqui é feito a avaliação do risco-benefício. Se eu colocar anestesia nesse paciente, ele vai descompensar e falecer ou compensa ele ficar sem fazer cirurgia? Se eu colocar a anestesia nele, colocar uma anestesia mais leve, fazer associação de anestésicos leve, ele vai conseguir, o procedimento vai ocorrer de maneira tranquila? Então, no ASA 3 dá para fazer a cirurgia, porém tenha cautela, tá? Porque eu já tenho uma doença sistêmica grave. No ASA 4, gente, eu já tenho a presença de uma doença sistêmica grave, tá? Com padrão já de insuficiência. E essa doença sistêmica dele já constitui uma ameaça à vida, tá? Então, se ele já está com uma doença que causa risco de vida dele, eu não vou tirar o resto de tempo de vida dele numa cirurgia. Então, muitas das vezes não é corrigido o problema do paciente. Então, por mais que o paciente tenha um problema de saúde que seja corrigido cirurgicamente, mas esse problema de saúde é muito grave e ameaça a vida dele, eu não vou correr o risco. Então, a ASA 4 quase nunca é cirurgiado, tá? A ASA 4 se evita a cirurgia só em casos muito, muito, muito extremos. ASA 5, gente, é a classificação para paciente moribundo, quando ele não tem probabilidade nenhuma de sobreviver nessa cirurgia, ou a probabilidade é quase zero, é mínima, tá?
Num paciente que não tem probabilidade de sobreviver na cirurgia ou probabilidade próximo de zero de sobreviver a esse procedimento cirúrgico, vocês acham que o procedimento vai ser realizado ou não? Não. Não. Então, Vai acabar de matar o cara. Então, ele vai morrer lá. Então, no ASA 5, nós não realizamos o procedimento cirúrgico de maneira nenhuma, tá? Aqui no 4, a gente não realiza. Porém, em casos extremamente de excepcionalidade extrema, vai que eles tentam arriscar. Mas não é feito no 4, tá? No 5, não é feito de maneira nenhuma. No 6, gente, o paciente já está morto. É feito cirurgia para fazer captação de órgãos, tá? O paciente já teve uma morte cefálica, uma morte cerebral confirmada e a cirurgia é feita apenas para captação de órgãos, para ser feita a doação desses órgãos, tá? Quando vocês pegarem o prontuário do paciente cirúrgico, lá vai ter o risco cirúrgico e do lado do risco cirúrgico vai ter a classificação de ASA. ASA 1, ASA 2, ASA 3, 4, 5 e 6. Senhores, quanto à classificação de ASA, ficou tranquilo? Deu para entender? Agora vocês vão ter que revisar para aprender uma por uma, tá? Mas o que eu expliquei, vocês conseguiram entender? Sim. Perfeito. Tá? Então, também tem que ter a classificação de ASA, tá? Então, tem a classificação de risco, e o do risco cirúrgico e ainda tem a ASA, tá? E eles vão colocar lá no prontuário, gente, eles só vão colocar o número, tá? ASA 3, ASA 2, enfim, o número. E vocês que se virem para lembrar o que é. Por isso que vocês têm que aprender, tá? Quem trabalha em centro cirúrgico, no pré-operatório, tem que saber de cor todos os ASAs. Outros aspectos que os médicos levam em consideração na avaliação de qual tipo de anestesia e se vai ou não realizar o procedimento cirúrgico é a idade, tá? Criança e idosos, dependendo do procedimento cirúrgico, gente, por exemplo, não pode ser feita uma anestesia geral. E se for uma anestesia geral, tem que ser uma anestesia curta e para uma cirurgia extensa. Por exemplo, criança, gente. O que vocês acham? Vendo assim mais ou menos pela lógica. É mais fácil eu fazer uma anestesia geral nessa criança para fazer o procedimento cirúrgico? Ou eu faço uma anestesia local e a criança fica acordada durante o procedimento? Geral ou local? Geral, né? Pra criança não se bater, tá? dentre mil e coisa. E ficar nervosa, se espernear. Isso, chorar, gritar, essas coisas. Em criança, geralmente eles optam por anestesia geral, tá? Devido a esses fatos mesmo, que criança é um pouquinho mais complicado, tá? Mas não é uma anestesia geral muito forte, geralmente é uma anestesia inalatória, uma anestesia com gás, tá? Então não é nenhum medicamento muito forte, mas é geral. Nós também vemos o estado geral de consciência, o estado nutricional do meu paciente, porque o anestesista, ele vai, às vezes, ele calcula o anestésico, a quantidade de anestésico pelo peso, tá, do paciente, para ele nem colocar muito anestésico e fazer com que esse paciente entre em coma, e nem colocar pouco para que o paciente acorde no meio do procedimento, tá? Isso pode acontecer, tá? Não dele acordar literalmente, mas dele começar a sentir, se movimentar e o anestesista ir lá e dar mais uma outra dose de medicamento. Então o anestesista ele sempre fica de olho. E também o estado emocional. Por quê? Gente, geralmente quando nós vamos fazer cirurgia, vamos participar de procedimentos cirúrgicos de idosos ou pessoas com problemas de saúde graves, que precisam de cirurgia, como por exemplo, uma cirurgia no coração. Muitos idosos, principalmente os idosos, tá? Eles vão tão nervosos pro centro cirúrgico que eles dizem que sonharam que não iam sair daquela cirurgia, que eles vão morrer na mesa operatória e que eles não querem de maneira nenhuma fazer. Então o emocional também interfere no tipo de anestesia que vai ser realizada, tá? E também o histórico de doenças e complicações anteriores. Gente, existe uma doença genética onde quando é colocado o anestésico, o hipotálamo ele perde a capacidade de regular a temperatura corpórea. É o que eu chamo de hipertermia maligna. Gente, hipertermia maligna, ela é considerada uma complicação gravíssima de anestesia.
a temperatura começa a subir, e ela não para de subir em nenhum momento. Como nós estamos monitorando todos, e eu vou falar numa aula especificamente do papel, a função do técnico de enfermagem na sala operatória é de ficar monitorando a todo momento os sinais vitais. O anestesista também verifica os sinais vitais, porque no carrinho de anestesia, no monitor, tem todos os sinais vitais. Se for localizado e detectado hipertermia maligna, o procedimento cirúrgico para na hora, a anestesia ela tem que ser cortada e a gente tem que abaixar a temperatura desse paciente. Senão ele vai começar a fazer hemólise. Todas as células do sangue dele vai começar a se romper e ele vai morrer, tá? É muito fácil um paciente com hipertermia maligna morrer. Nós vamos, senhores, aí a enfermagem começa a correr. Nós vamos tentar abaixar a temperatura desse paciente de toda maneira. Vamos colocar cobertor gelado, vamos colocar soro gelado na veia dele, ver se a temperatura baixa. Eu já vi em casos de emergência de hipertermia maligna, perdão, colocarem até gelo, encher a cavidade do paciente de gelo para ver se a temperatura baixa, tá? Porque é muito complicado a gente abaixar a temperatura de um paciente que sofre de hipertermia maligna, tá? Então, se ele teve hipertermia maligna uma vez e depois em outro momento ele vai ter que fazer outro procedimento cirúrgico, qual é a probabilidade dele não ter de novo? Nenhuma, tá? Então a gente também olha o histórico de doença e de complicação anterior. Se ele já teve essa complicação, muito provavelmente ele vai ter de novo. Então o procedimento cirúrgico não vai ser feito. Mas, por exemplo, é um procedimento cirúrgico de vida ou morte, que precisa porque precisa. É feito anestésicos mais fracos e um monitoramento mais rígido, daí pode ocorrer a cirurgia, tá? Mesmo assim, muitas das vezes eles ainda desencadeiam novamente hipertermia maligna. Pacientes diabéticos, a diabetes, a hipertensão também, que seria o histórico de doenças, elas vão haver complicações devido a determinados tipos de anestésicos que podem ser utilizados. Então também tem que ter toda a cautela para paciente diabético e para paciente hipertenso. A obesidade também, tá? Pacientes obesos, eles têm complicações. Obesidade com MC entre 29 e 30, tá? Que seria mais ou menos um excesso de peso, maior do que 30 seria o obeso. Acima disso seria a obesidade mórbida. É muito complicado, é muito perigoso um obeso mórbido fazer operação, tá? Por exemplo, vocês já ouviram falar com certeza da cirurgia bariátrica, né? Onde tem clampeamento ou remoção de parte do estômago para esse paciente ele emagrecer tranquilamente. Se eu digo que a obesidade é perigoso, ele tem alguma complicação pela anestesia e o paciente está obeso mórbido, por isso que os médicos dizem que para ele realizar a bariátrica ele vai ter que perder peso. Todo paciente que realiza a bariátrica ele tem que fazer dieta, atividade física e perder um pouco de peso para ir fortalecendo toda a parte orgânica do corpo dele, tá? Porque se for feito da situação atual do que ele se encontra, os riscos são muito altos, tá? Então por isso que é feito esse pré-preparo para os pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica. Podem ocorrer, gente, alterações fisiológicas severas no sistema pulmonar, sistema cardíaco, em doenças associadas no acúmulo de tecido adiposo, porque quem tem tecido adiposo, por exemplo, o obeso, vai absorver anestésico a mais ou a menos, por isso que é uma complicação grave. E determinadas regiões para intubação e para fazer punção, tá? Gente, no sistema cardiovascular, o que pode ocorrer de complicação? Uma angina instável, que vocês já sabem o que é isso, porque nós vimos em clínica médica. O paciente com infarto do miocárdio, tá? Paciente que teve infarto agudo do miocárdio, gente, não pode passar por cirurgia 6 meses antes do que ocorreu, ou 6 meses antes não, 6 meses, até 6 meses após do infarto dele, tá? Então o paciente infartou hoje, ele só pode realizar procedimento cirúrgico daqui a mais de 6 meses. A menos não, porque ele está com o coração fragilizado e o anestésico vai agir diretamente em cima desse coração fragilizado. Então o risco dele parar, ter uma complicação e de morrer é grande. Então é feito apenas 6 meses após o evento do infarto, tá?
Cirurgias eletivas, tá, senhores? Que eu me refiro àquela que eu escolho data e hora. Cirurgia de emergência não tem nem para onde correr. É aquilo, é aquilo. O paciente vai morrer sem ela e ele vai morrer muito provavelmente com ela também. Então a gente opta por fazer para tentar salvar a vida dele, que são as cirurgias de emergência. No caso de hipertensão não controlada, que nós também estudamos em clínica médica, tá? Alterações da pressão arterial e da frequência cardíaca. Isso pode aumentar o risco de isquemia miocárdica e também de acidente vascular cerebral, que hoje nós chamamos de acidente vascular encefálico, que vocês também estudaram em clínica médica. No sistema respiratório, pode haver acúmulo de secreção devido à presença de pneumonias, bronquites que podem tampar o ducto respiratório e levar à insuficiência respiratória. Quando eu ensinei para vocês bronquite e enfisema pulmonar, eu mostrei para vocês como que é a parede de um brônquio normal e de uma pessoa que tem enfisema, que tem DPOC e que tem bronquite, tá? A anestesia e a cirurgia, senhores, vão diminuir os riscos de defesa orgânica pulmonar, tá? Ou seja, a proteção natural do pulmão, o sistema imunológico protegendo o pulmão, vai ser inativada com o anestésico e com a cirurgia. Então, se o paciente tem um problema de respiratório grave, o risco de complicação dele ter essa complicação durante a cirurgia é aumentada. Tá? Porque todo o sistema imunológico de proteção pulmonar vai ser desligado, vai ser inativado com os anestésicos. Cirurgias em regiões superiores e abdominais induzem mais alterações. Tá? Então, se eu fizer, por exemplo, uma cirurgia no membro superior, no membro inferior, são poucas complicações que eu posso ter. Mas se eu realizar uma cirurgia no abdômen e em tórax, e se for uma laparotomia, que são cirurgias que abrem todo o abdômen ou todo o tórax, as complicações podem ser mais graves, tá? Cirurgias em abdômen e cirurgias em tórax, complicações graves. No sistema digestivo também vai haver alterações devido ao anestésico e ao procedimento cirúrgico propriamente dito. Tá? Alterações gastrointestinais vão predisponer desidratação e também de distúrbio de eletrólito. Tá? Então, vai alterar todo o funcionamento gástrico-intestinal. Então, se o paciente não vai ter o funcionamento normal, ele vai ficar desnutrido, ele vai ter diarreia, ele vai perder eletrólitos. Tá? E isso é algo que a gente já espera. O alcoolismo, senhores, vocês sabem que o alcoolismo, assim como a obesidade, é uma doença. E é uma doença crônica, não tem cura. Tem tratamento e tem controle. Tá? Pessoas que ingerem muita bebida alcoólica, os alcoólatras, quando eles vão realizar uma cirurgia, gente, eles demoram mais tempo para se recuperar, tanto da cirurgia quanto do efeito da anestesia, tá? Isso vai ocorrer, por exemplo, entre 6 e 8 horas, pode iniciar uma síndrome de abstinência, porque enquanto ele está se recuperando do procedimento cirúrgico, quando ele está se recuperando da anestesia, ele não vai poder beber, obviamente. É proibido. Se ele é alcoólatra, se ele ficar muitas horas sem bebida alcoólica, ele vai começar a sentir isso no corpo, a ausência do álcool, que seria as famosas síndromes de abstinência alcoólica. Os primeiros sinais vão surgir cerca de 6 a 8 horas depois que ele ficou sem álcool, né? Então ocorreu a cirurgia, 6 a 8 horas depois sem álcool, ele vai começar a síndrome de abstinência, onde ele vai ficar agitado, ele vai ficar irritado, ele vai começar a tremer, tá? Tudo isso são mais um tremor leve. São características de síndrome de abstinência. Depois que passar de 2 a 5 dias sem álcool, ele vai evoluir. Tá? Essa síndrome de abstinência vai se agravar cada vez mais e vai evoluir para o que nós chamamos de delirium tremens, que a falta de álcool vai afetar tanto o sistema dele, a parte orgânica dele, que ele vai tremer, ele vai ter como se fosse crises convulsivas e ele vai começar a delirar, ele vai ter alucinação. Tudo pela falta do álcool. E lembrando novamente, ele não está ingerindo bebida alcoólica devido ao procedimento cirúrgico que ele fez e devido também ao efeito da anestesia, que não pode ingerir bebida alcoólica no pós-operatório, tá, gente? Então, já esperem. Quem for trabalhar na clínica cirúrgica,
teve cirurgia de paciente alcoólatra para ele ter sim crise de abstinência e, em casos mais graves, ele ter um delírio tremens. Deu para entender, gente, o porquê que ocorre síndrome de abstinência e delírio tremens em um alcoólatra que passou por procedimento cirúrgico? Vamos continuar. Vamos efetivamente às anestesia, gente. Anestesia nós já conceituamos, eu já disse para vocês para que serve. Agora vamos, quais são os tipos de anestesia? Eu tenho a anestesia geral, tá? Eu tenho a anestesia regional, eu tenho uma anestesia combinada e eu tenho uma anestesia local. São esses 4 tipos de anestesias que existem. A anestesia geral, gente, é aquela que o paciente fica apagado, literalmente, ele é até entubado, tá? Algumas vezes, porque ele não vai conseguir nem controlar a respiração dele. Então, tem a máquina de anestesia vai controlar a respiração dele. Tem um respiradorzinho lá artificial. A anestesia geral é essa, o paciente fica quase que em estado de coma, ele fica totalmente apagado. E ela pode ser por via inalatória, por gás, intravenosa, ou intravenosa pela veia, ou balanceada, que é uma inalatória e uma intravenosa juntas, tá? Porque eu não geralmente os anestesistas eles evitam utilizar só uma via. Por quê? Se eu der muito anestésico inalatório, as complicações vão ser graves. Se eu der muito anestésico intravenoso, as complicações vão ser graves. Então eu faço uma balanceada, eu coloco um pouco de inalatória e um pouco de intravenosa. E isso dá uma anestesia geral, o paciente apagou, tá? E eu tenho anestesia regional. Gente, a anestesia regional vai paralisar e tirar a sensibilidade, o instinto de dor de uma região do corpo. Por exemplo, eu vou fazer uma cesárea, eu vou fazer uma anestesia regional, onde a mulher não vai sentir absolutamente nada, do abdômen para baixo, mas os braços em cima, o rosto, a face, ela vai sentir. Foi apenas uma região do corpo. Isso eu posso fazer por catéter epidural, por uma anestesia raquidiana, a famosa anestesia RAC, ou por bloqueio de plexos. O bloqueio eu já falei para vocês, eu anestesio uma parte específica do corpo. Eu tenho anestesia combinada, tá? A anestesia combinada é quando eu utilizo uma anestesia geral junto com anestesia regional. E anestesia local. Anestesia local é anestesia tópica, tá? Às vezes é só para anestesiar a superfície. Por exemplo, lidocaína em gel. Lidocaína em gel é anestésico tópico, então não tem grande efeito, tá? Agora nós vamos ver um por um desses daqui. As divisões estão aqui, agora as subdivisões é o que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar, senhores, com anestesia geral, tá? A anestesia geral vai dar depressão respiratória irreversível, por isso que o paciente é entubado. Vai ter 3 momentos da anestesia geral, tá? Quando o anestesista coloca o gás, ou ele coloca a anestesia na veia do paciente, ou coloca os dois, porque pode ser combinada, quando eu disse para vocês, no momento que ele anestesiou, eu vou chamar isso de indução. Ele induziu o paciente à sedação. Durante o procedimento cirúrgico, pode ser que aquela quantidade inicial que ele colocou não seja suficiente até o final do procedimento. Então, ele vai ficar dando pequenas doses de anestésicos enquanto a cirurgia está ocorrendo, tá? Então, ele colocou tudo, indução, no início, indução. Essas pequenas doses que ele vai colocar ao longo do procedimento cirúrgico, essas pequenas doses de anestésico, nós chamamos de manutenção. Terminou o procedimento cirúrgico, ele vai ter que desligar o paciente da máquina e vai fazer o paciente voltar novamente e vai ter que cortar o efeito dessa anestesia ou grande parte do efeito dessa anestesia, tá? Porque excesso de anestésico pode dar complicações graves sistêmicas. Esse corte de efeito da anestesia nós chamamos de reversão. Então, a anestesia geral ela tem 3 momentos. Quando aplica, no primeiro momento, que nós chamamos de indução.
As pequenas doses para ter certeza que a anestesia vai durar todo o procedimento cirúrgico nós chamamos de manutenção. E ao final do procedimento nós teremos cortar o efeito dessa anestesia que nós chamamos de reversão. Então os 3 momentos da anestesia local são essas, tá? Pode ser feita por quais vias a anestesia geral? Por inalatória, tá? Que é por gás, que o paciente vai apagar. Por via endovenosa, onde é aplicado na veia. E por via balanceada, que são um inalatório e uma endovenosa juntas, tá? Daí tem vários tipos de anestésicos locais. Nós temos anestésicos anestésicos gerais. Nós temos anestésicos gerais hipnóticos, opioides, daí vocês vão lá no estudo de farmacologia de vocês. Quando a professora falou, gente, tem uma classe de medicamento à base de ópio que nós chamamos de opioide, que serve como analgésico e como sedativo, opioide. Daí vocês têm que lembrar quais são os medicamentos que ficam dentro do opioide. Existem bloqueadores neuromusculares, que é outra classe de medicamento. Tem bloqueadores regionais e tem adjuvante. Tudo isso vocês viram em farmacologia. Quem não lembrar, tem que olhar as classes medicamentosas, tá? Isso é anestesia geral. Gente, deu para entender o que é uma anestesia geral? Os 3 momentos da anestesia geral? Vocês conseguiram entender? A fase de indução, manutenção e reversão. E o que é? De fato. Senão eu repito. Perfeito, então. Anestesia geral, beleza. Agora vamos para a próxima. Aqui é como é feita, tá? Anestesia geral. Todo o corpo é anestesiado, o paciente fica inconsciente, como eu já falei para vocês. Por via inalatória, por gás e por endovenosa, onde é aplicado direto na veia. Agora vamos para a anestesia regional, gente. A anestesia regional, ela tem mais prós do que contra. A anestesia geral, ela é para procedimentos específicos, que ela é muito invasiva, tá? A regional, ela tem menos complicações do que uma anestesia geral. Por exemplo, a incidência de falhas de uma anestesia geral é menor. O tempo de latência do anestésico é menor. E a quantidade de punções também são diminuídas, tá? Quando eu perco a sensibilidade ou a perda de reversibilidade, é sempre associado a uma anestesia regional, tá? Eu consigo reverter mais fácil um anestésico geral do que um regional. Em casos específicos, o regional eu consigo reverter. Vai depender do tipo de anestésico, tá, gente? E como que eu vou administrar esse anestésico geral ou esse anestésico regional? No geral, vocês viram que é por via inalatória, por gás ou por via endovenosa. No anestésico regional, nós vamos fazer por via intratecal ou por um catéter epidural. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui para mostrar para vocês, gente. Como que seria isso? É colocado um catéter na coluna do paciente, é feita anestesia RAC, tá? E existe diferença entre RAC, anestesia, e o catéter peridural. Todos vão ser no mesmo local. Quando vocês estudaram anatomia, o professor disse para vocês que entre uma vértebra e outra nós temos um espaço, não temos um espaço? Entre uma vértebra e outra nós temos um espaço. No interior da nossa coluna vertebral tem um tubo, que é a nossa medula espinhal, né? Essa medula espinhal, por sua vez, ela é coberta por 3 membranas. O sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula, é coberta por 3 membranas. Aracnoide mater, pia mater e dura mater, tá? Entre uma membrana e outra, nós temos um líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano, que eu também comentei com vocês em clínica médica, tá? O que é feito na raquianestesia? O anestesiologista, ele vai pegar duas vértebras e vai pegar o espaço entre uma vértebra e outra. Então, é extremamente pequeno o espaço que ele tem para trabalhar. Ele vai colocar uma agulha fina nesse espaço, furando as camadas. A dura mater, a pia mater, a aracnoide mater, tá? Ele vai injetar o anestésico
no líquido céfalo-raquidiano. Por isso que se espalha tão rápido e ela é geral. Detalhe, tá? A membrana tá bem aqui, aqui e aqui já é a medula. Ele não pode errar nenhum milímetro, porque se ele atingir a medula espinhal, o paciente pode ter sim complicações graves, até paralisia, tá? É a mesma coisa como, por exemplo, paralisia, tetraplegia, hemiplegia. Ele não pode acertar a medula espinhal. Então ele tem que entrar entre uma vértebra e outra, e geralmente é na região lombar, tá? Entre a L3 e a L4. Eu já vi entre a L4 e a L5, mas o comum mesmo é entre a L3 e a L4. O paciente vai ficar ou sentado ou deitado e vocês vão auxiliar o anestesista a fazer a anestesia, tá? Vocês também não vão poder se mexer nada, porque ele tá com a agulha no espaço que fica entre as membranas e a medula, então não pode ter nenhum milímetro, tá? E é injetado o anestésico. Isso é a anestesia RAC, tá? E a peridural, gente? A peridural é feita da mesma forma. Porém, veja se vocês conseguem entender a diferença. Porém, ao invés de eu só injetar um anestésico e o paciente já ser sedado, ou já ser anestesiado igual na RAC, na peridural eu não vou colocar uma agulha. Ele não vai colocar uma agulha, tá? Ele vai colocar um catéter. E ele vai injetar o anestésico por esse catéter. Porém, o catéter vai estar na mesma localização, entre uma vértebra e outra, e naquele espaço que tem entre as meninges e a medula espinhal, tá? Por esse catéter fica fácil para ele, porque, por exemplo, se ele precisar colocar mais anestésico, não vai precisar posicionar novamente. E nem tem como, né? Porque o paciente já está com cavidade aberta, então ele só vai injetar anestésico por esse catéter. Na RAC, se porventura precisar de mais anestesia, ele vai ter que fazer endovenosa, tá? Então já não vai estar no sistema central, vai estar na veia. Deu para entender o que é RAC anestesia, o que é catéter epidural? A técnica é a mesma, porém um tem um catéter, onde eu fico injetando, e o outro não, eu só injeto uma vez e acabou. Vocês conseguiram diferenciar? Sim. Sim. Agora, outra situação. Gente, existem pacientes que têm dor crônica. Logicamente que todo mundo tem dor crônica. Tem medicamento fortes. Nós sabemos que nós temos morfina, nós temos tramal, nós temos opiáceos fortíssimos, tá? Que servem para dor crônica. Mas existem situações, gente, que o paciente ele sente uma dor em escala 10, que é uma dor de sensação de morte, que essas medicações não servem. Daí, por mais que ele não vá fazer um procedimento cirúrgico, existem tratamentos para esse tipo de dor, tá? Com quem é feito esse tratamento? É com anestesista. O que o anestesista faz? Ele vai instalar um catéter epidural e quando o paciente estiver com esse extremo de dor, ele vai injetar anestésico. Porém, é uma quantidade pequena e não é uma quantidade para fazer o paciente paralisar e nem apagar os sentidos como é na cirurgia, tá? É apenas para ele parar de sentir a dor. E o catéter fica lá. Daí, quando ele tiver dor novamente, ele volta ao médico, o médico injeta mais um pouquinho de anestesia. Isso é para casos raríssimos, tá? Então, vocês já me imaginam que o risco de complicação aqui é extremamente alto, tá? Mas existe sim essa possibilidade desses pacientes, é uma maneira de se tratar, de fazer a instalação de um catéter epidural desse, o anestesista só ir colocando pequenas doses de anestésicos para aliviar a dor, tá? Então, RAC anestesia apenas para cirurgia e o catéter epidural para cirurgia, onde eu posso colocar várias doses de anestésicos ao longo da cirurgia e também para fazer o tratamento dessas dores crônicas, tá? Exemplos de dores, gente. Eu já citei para vocês algumas das dores mais fortes descritas pela medicina.
quando nós estudamos nefrologia, eu disse, por exemplo, gente, a dor do cálculo renal é a terceira dor mais forte descrita pela medicina e algumas literaturas consideram como segunda. Que com morfina não passa, mas em caso de cálculo renal a gente não utiliza cateter epidural. Tá? Mas a dor mais forte descrita pela medicina é o que nós chamamos de neuralgia do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo que passa pela face, gente, que vai pegar todos os sistemas gustativo, olfatório e auditivo. Além disso, grande parte do encéfalo. Então, essa pessoa ela vai sentir dor insuportável nesses 3 ou 4 locais ao mesmo tempo. E essa dor não vai passar de jeito nenhum. Eu só vou conseguir tratar a dor de neuralgia do trigêmeo com uma sedação. Daí, em alguns casos, pode ser passado um catéter ou eu posso colocar um anestésico direto na veia do meu paciente. Tá? Então, esse é um dos exemplos dessas dores crônicas que eu já disse para os senhores. Tá? Geralmente, tratamento para dor crônica com catéter epidural nem sempre é oferecida pelo SUS, tá? Só pela rede particular. A anestesia regional, gente. A anestesia regional, o anestésico ele é colocado também no espaço epidural, tá? É colocado na coluna, porém ele não vai perfurar a dura mater, tá? Ou seja, ele vai ficar cobrindo essas meninges. Quando nós vimos uma raquianestesia, um catéter epidural, a agulha e o catéter furou a dura mater e o anestésico foi injetado num líquido cefalorraquidiano, então espalha rapidinho. Na anestesia peridural, não, tá? A dura mater está bem aqui, a agulha está na ponta da dura mater, porém ela vai ser anestesiada nesse local, tá? Então a anestesia peridural não é perfurada a dura mater, gente. Então aqui vai bloquear as raízes nervosas que saem da medula espinhal. Peridural, geralmente os anestesistas eles não são muito fã de fazer, tá? Porque o efeito dela é pouco. Além de uma peridural, ele vai ter que fazer uma endovenosa ou uma inalatória, ele vai ter que fazer associação, tá? Mas ela é menos invasiva do que uma raquianestesia. As complicações são menores, tá? Mas é mais cômodo eles fazerem logo uma raque, porque já tá ali, já anestesia logo tudo, isso aí fazendo a manutenção. Se for colocar um catéter, melhor ainda, que só ir injetando as doses. A peridural, ela tende a durar um pouco menos, tá? Mas se for para um procedimento cirúrgico simples ou um pouquinho mais rápido, não tem um porquê de eu colocar algo tão invasivo como uma cirurgia RAC. Daí eles optam por uma peridural. Tá aqui, ó, tá? Aqui tá a medula, aqui tá a dura mater e aqui tá a ponta da agulha. Não perfura ela, tá? Só vai, mas continua sendo na coluna vertebral, tá? Entre um espaço de uma vértebra e outra. Principalmente L3 e L4, entre L3 e L4. Vamos agora para a anestesia regional, que é o que nós chamamos de bloqueio, tá? Gente, nós só sentimos dor, nós só sentimos pressão quando alguém toca a gente devido à raiz nervosa. Onde tem nervo, eu sinto dor. Por exemplo, vou fazer uma cirurgia no braço. Então, no bloqueio é injetado um anestésico para o nervo que dá a sensibilidade do braço. Então, eu não preciso fazer uma anestesia geral, que é invasiva e é passível de muitas complicações. E eu também não preciso fazer uma raquianestesia, até porque a raque não iria sedar. Tá? Então, nesses casos, eu faço apenas um bloqueio. Eu vou anestesiar o nervo e vai perder a sensibilidade do membro responsável por aquele nervo. Se eu inativei o nervo, aquele membro vai ficar insensível. Daí dá para fazer a cirurgia normal, o paciente fica acordado, tranquilo. Em raros casos, eles associam uma geral com com bloqueio, tá? Bloqueio de plexo nervoso, que é uma anestesia regional, onde eu bloqueio até uma parte específica do corpo, tá, gente? Para isso, vocês concordam que o anestesista ele tem que ter um conhecimento mais do que profundo de anatomia, porque ele precisa saber onde fica cada nervo desse,
para ele conseguir bloquear. Da mesma forma, quando ele vai fazer uma regional ou uma raquianestesia, ele tem que conhecer muito bem a anatomia, para saber onde que fica e até onde ele pode ir, para ele não tocar a medula e causar uma paralisia. E aqui ele tem que anestesiar o nervo certo, porque senão não vai adormecer o membro e o médico vai começar a cortar e o paciente vai sentir, tá? Então, gente, anestesiologistas é a classe médica que mais entende de anatomia, tá? E dá para entender os motivos, tá? Devido a esses tipos de anestesias que ele tem que fazer. Isso é diário, tá? Então não é toda cirurgia que eu vou conseguir fazer o bloqueio, tá, gente? Porque eu só vou bloquear um membro. Vou fazer uma cirurgia no pé, eu posso bloquear a perna, então o pé tranquilo. Vou fazer uma cirurgia na mão ou no braço, faço um bloqueio no braço. Vou fazer uma cesárea, tem como eu bloquear apenas a região abdominal? Não tem. Então eu vou fazer uma raquianestesia, tá? Ou coloco um catéter. Mas o catéter geralmente é mais permanente e a cesárea não precisa disso permanente. Eles optam por fazer uma raque. Vou fazer uma cirurgia cardíaca. Gente, cirurgia cardíaca é hiper mega invasiva. Uma cirurgia que dura horas. Tem cirurgia cardíaca que dura mais de 12, 18 horas, tá? Logicamente que problemas mais simples são mais rápidos. Mas eu já fiz os alunos assistindo cirurgias cardíacas que demoravam um dia todinho. Esse paciente, outro tipo de anestesia não vai servir dele, então vai ter que ser anestesia geral. E nós temos a anestesia local, tá? Que é a anestesia tópica, que eu passo só por cima da pele, e infiltrativa, tá? A infiltrativa é que eu só injeto um pouquinho de anestésico nas camadas superiores da pele. Quando que eu posso utilizar uma anestesia local, gente? Para procedimentos simples, por exemplo, eu quero drenar um abscesso, o médico quer drenar um abscesso, um tumor na pele. Para ele drenar, ele não pode simplesmente cortar, né? Porque vai doer. Então ele faz uma anestesia bem superficial e ele consegue cortar e o paciente sentir menos dor. Não é que ele não vai sentir dor, tá? Menos dor. O enfermeiro ele vai passar sonda nasogástrica, que do nariz vai lá para o estômago. Ele pode lubrificar com xilocaína gel. Xilocaína gel é um anestésico tópico. Então o paciente vai sentir um incômodo, mas ele não vai sentir dor da passagem da sonda, tá? Tem um caso bem interessante, gente. Por exemplo, vamos cá. Todo mundo entendeu a anestesia RAC, né? Todo mundo conseguiu entender? Onde que fura e até onde que vai? Então, vocês concordam comigo que até o anestesista furar a pele, chegar na dura mater com uma agulha que é muito grande, isso pode fazer com que o paciente sinta dor, sim ou não? Enquanto ele está fazendo, ele não anestesiou ainda, ele está perfurando, puncionando para fazer a anestesia dele. O paciente vai sentir dor ou não? Sim. Sim. O que é feito então, gente? Eu não disse para vocês que uma anestesia tópica ou anestesia local é anestesiar as camadas superficiais da pele? O que eles podem fazer nesse caso para amenizar? Primeiro eles fazem uma anestesia tópica, anestesiam toda essa parte aqui, as camadas superficiais da pele. Depois ele vem com a agulha dele de anestesia RAC. Daí o paciente não vai sentir nem a furada da RAC e depois nem o procedimento por conta da RAC, tá? Então dá para fazer a associação também de uma RAC anestesia com anestésico local. Tá, senhores? Local aqui eu já falei para vocês, tá aqui, ó. Vai fazer algum procedimento no pé, então é apenas uma pequena região. Gente, os anestésicos mais famosos que existem em locais é a lidocaína com vasoconstritor e sem vasoconstritor, tá? Se eu vou fazer um procedimento simples, mas que sangre muito, geralmente cirurgias, por exemplo, odontológicas, eles utilizam lidocaína com vasoconstritor para não sangrar tanto, tá? Mas se eu vou fazer um procedimento superficial, vou drenar um abscesso que não vai sangrar tanto, eu utilizo uma lidocaína sem vasoconstritor, tá? Quando sangra com vasoconstritor, quando não sangra sem vasoconstritor, tá, senhores? E a lidocaína, senhores, tem o mesmo efeito da xilocaína, tá? Então não confunda se falarem
Pegue xilocaína para mim e vocês acharem só o frasco de lidocaína. É a mesma, tá? O anestésico local mais famoso é a lidocaína. Vamos agora aos cuidados de enfermagem. Gente, nós temos muitos cuidados de enfermagem com esses pacientes. E aqui eu estou me referindo apenas à administração do fármaco enquanto ele está funcionando, tá? Porque lá na RPA é outra assistência totalmente diferente, mas também tem a ver com a passagem do efeito do anestésico, tá? O anestésico vai sendo metabolizado, vai passando, o paciente vai retornando à consciência, então os cuidados são outros. Enquanto o paciente está lá na mesa de cirurgia ou enquanto o anestesista vai administrar o anestésico, primeiramente vocês vão auxiliar. Vocês vão separar o anestésico, vão preparar a bandeja de anestésico, que é tudo estéreo, então tem que ser com luva estéreo. O material estéreo vocês pegam da CME, às vezes tem uma caixa já para anestesia, daí vocês solicitam na CME a caixa de anestesia, onde lá tem todas as seringas, as cânulas. A seringa de anestésico que o anestesiologista usa não é aquela seringa que a gente usa de plástico com êmbolo de borracha, tá? Porque aquela de lá a gente aperta, às vezes o êmbolo vai de uma vez e vai muita medicação ou muito soro, não é? A seringa de anestésico é uma seringa de vidro, tá? Tanto o êmbolo quanto o corpo da seringa ele é de vidro. Daí ele consegue controlar bem direitinho a quantidade de anestésico que vai entrar. Então vocês vão servir de suporte, vão higienizar o paciente, vão preparar o paciente para o anestésico. Depois que foi anestesiado, vocês vão controlar toda a hemodinâmica dele, ou seja, todos os sinais vitais. Vão ver a respiração, isso vocês podem observar na curva de respiratória e na frequência respiratória que está no monitor do carrinho de anestesia. Vão ver a saturação de oxigênio, porque se a saturação cair, esse paciente vai parar, vai ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Ou ele vai ter uma parada respiratória e vai ter que ser ofertado oxigênio de emergência e vai ter que ser cortado o efeito da anestesia. Para fazer isso, vocês têm que saber o quê? Saber verificar sinal vital. Todos aqui sabem verificar sinal vital, senhores? Falem a verdade, por favor. Vocês têm dúvida como verifica uma PA, uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória? Porque isso é ensinado em técnicas básicas. Vocês aprenderam isso? Todo mundo tem segurança para fazer isso? Eu não. Eu até tinha, né, professor, mas Eu... Até tinha... a gente tá muito tempo sem fazer, né? Tá. Por que eu pergunto isso, gente? Porque tem que ser verificado o sinal vital de maneira mais rigorosa que existe quando o paciente está sob efeito de anestesia. Porque qualquer coisa pode descompensar e a gente tem que agir muito rápido, tá? Nessas descompensações. Então, se vocês não têm segurança, nós vamos treinar. Eu vou revisar com vocês também. Nós vamos ter aula prática de higienização das mãos. Então, eu reviso os sinais vitais também. O que é importante que vocês saibam. E já vão revisando quem não souber, tá? Porque isso não vou ter tempo de dar aula de sinal vital para vocês, tá? Eu vou revisar a parte técnica. Valor de referência. Todo mundo aqui sabe, por exemplo, qual é o valor de referência de uma frequência cardíaca normal para um adulto? Qual é o valor de referência de uma frequência respiratória normal para um adulto? Vocês sabem o valor de referência? Se eu não me engano, de 12 a 20, respiratória. Isso. Cardíaca. Alguém lembra? 60 a 100. Revisem só os valores de referência, tá, senhores? Que a parte prática eu reviso com os senhores. Porque a gente sempre vai olhar também frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, tá? Estabilidade da temperatura corporal, porque se essa temperatura corporal subir de uma vez, significa que é hipertermia maligna. Daí tem todo aquele desespero que eu já expliquei para vocês de abaixar a temperatura do paciente. E também nós vamos verificar o estado de consciência dele. Por exemplo, foi feita uma raquianestesia. O paciente, no máximo, ele pode estar um pouco confuso, meio aéreo. Mas se ele tiver desmaiado, alguma coisa está errada, tá? Porque a raquianestesia o paciente não apaga. Ele só fica anestesiado da cintura para baixo, que é no caso das cirurgias cesáreas. A gente até conversa com a mulher enquanto o médico está tirando a criança na raquianestesia. Mas, por exemplo, foi uma geral, aí realmente parou tudo, tá? Tá tudo apagado. Então eu tenho que sempre avaliar o nível de consciência também
dos pacientes. E isso é tudo papel da enfermagem. Nós vamos depois para o pós-operatório, gente. O pós-operatório é o que o pessoal faz lá na SRPA, na sala de recuperação pós-operatória. Professor, Não. uma dúvida. Eu fiz uma cirurgia há 6 anos atrás, a laqueadura, para não ter filho mais. Sim. E eu lembro que quando eu fui da sala para o centro cirúrgico, eles me deram um comprimido azul. Eu tinha até essa dúvida, que eu achava que esse comprimido era anestésico. Eu tomei esse comprimido azul e apaguei. Aí fui para a sala de cirurgia, em alguns momentos eu abri o olho e vi alguma coisa. Aí depois, eu não sei o que eles fizeram lá, eu não vi o médico, eu não vi operando, não vi nada. Eu só fui acordar horas depois, eu já estava no quarto. Mas você recebeu então isso foi uma geral? Mas eu preciso ver se foi... Colocaram alguma coisa na sua cara, tipo uma máscara com gás? Não lembro de nada Não disso. lembra? Eu tomei o comprimidinho azul no quarto. É porque geralmente aquele comprimido... Ó, gente, sabe o que é esse comprimido azul? Eu vou explicar pra vocês. Isso é uma aula específica, uma aula mais à frente, vocês vão ter bem direitinho, tá? Mas vocês imaginem como que fica a cabeça e o desespero da pessoa que vai passar por uma cirurgia. Então, no pré-operatório, geralmente, eles dão algum comprimido, como eu posso dizer para vocês? Ai, senhores, fugiu a palavra agora, o nome da classe dos medicamentos. Calmante. Aquilo é calmante. Pode ser diazepam, clonazepam. Esses calmantes já fazem vocês irem meio que apagado para a sala operatória. Mas não é sempre não, tá? Não é em toda cirurgia que eles fazem isso, não. Mas em alguns tipos de cirurgias, essas mais extensas, essas mais traumáticas e com anestésico é muito forte, eles podem sim servir um calmante desse, um relaxante muscular desse, tá? Mas então, muito provavelmente foi um desses que você tomou. Por isso que quando você chegou, você já estava meio grog e você não viu o resto, tá? Mas quando... Não vi nada, não vi nem o médico. Fui ver quem fez a cirurgia em mim. Depois. Aí que eu fui ver que eu já estava operado, que eu passei a mão. Assim que eu vi que estava todo com curativo já. Foi um clonazepam, um diazepam, algo assim. Tá? Mas são em poucos casos, né? Sempre que eles colocam não, tá? Por exemplo, nas cesáreas eles não fazem isso de jeito nenhum, porque esse calmante vai agir diretamente, é tarja preta, né? Então vai agir diretamente no feto. Então vocês que vão ter que ser o calmante da paciente de vocês. Vocês vão conversar, vão tentar relaxar ela, vão auxiliar o anestesista até que esteja tudo bem. Mas ela vai estar nervosa e quem vai fazer esse papel de intermediação vai ser a gente, tá? Mas em algumas cirurgias eles fazem isso sim, tá? Eles fazem... Não é uma anestesia, é apenas um calmante para a pessoa apagar ou ir mais calma para o procedimento cirúrgico. Terminou tudo, ele vai para SRPA, não é? Para a recuperação pós-anestésica, onde lá vai começar a passar o efeito da anestesia. Lá nós vamos ter que verificar a permeabilidade da via aérea, tá? Porque se ele tiver alguma complicação, tem que entubar. E para entubar, a via aérea dele tem que estar pérvida, tá? Então a gente verifica sempre a permeabilidade da via aérea. Vamos avaliar a presença de rouquidão, estritor, sibilo ou diminuição de murmúrio vesicular. Eu falei grego para vocês agora, não foi? Você já ouviu nessas palavras? Foi mesmo. Gente, isso daqui, o que é isso? É os barulhos que os pulmões fazem, tá? Vocês vão pegar o estetoscópio e vão ouvir. Se você ouvir qualquer barulho diferente, significa que tem algum comprometimento pulmonar. Daí já fiquem em alerta, avisa o anestesista, o enfermeiro vai estar na SRPA para vocês, tá? Se vocês não tiverem segurança, não souberem, o enfermeiro faz essa avaliação respiratória para vocês, não tem nenhum problema. Vocês vão aplicar oxigênio umidificado com cânula nasal ou com máscara facial, se for necessário, se vocês verem que a saturação dele está caindo. Qual é o valor de referência de uma saturação, senhores, que vocês aprenderam em técnicas básicas? Alguém lembra? Não? Gente, a saturação de oxigênio ideal tem que ser o mais próximo possível de 100%. Então, 95 a 100, só que 95 eu já considero baixo, tá? Então 97, 98, 99, 100. Só quem vai oxigenar a 100% é paciente adulto com oxigênio em cânula, em máscara e criança, tá? Porque criança oxigena a 100%. Então vocês só vão aplicar oxigênio se a saturação dele estiver baixa. Porque se ela for abaixando, 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 o paciente vai ter uma parada respiratória,
tá? Então fiquem muito atentos. Registrar todos os sinais vitais, por isso que eu perguntei se vocês sabiam, lembravam como se faz isso, tá? Mas nós vamos revisar essa parte prática. Avaliar a condição do local da anestesia, tá? Vocês geralmente verificam se está sangrando. Logicamente vai estar sangrando, tá? Mas qual é o nível desse sangramento? E qual é o tipo de sangramento? Tá saindo sangue ou tá saindo secreção purulenta? Tá saindo sangue ou tá saindo uma mistura de sangue com linfa, que seria a secreção serossanguinolenta? A gente sempre verifica também o local da cirurgia, tá? Geralmente quando o médico termina, ele faz um curativo, mas às vezes a gente tem que abrir esse curativo para ver como que tá e depois fazer ele novamente. E avaliar o nível de consciência para ver se a pessoa não entrou em coma. Para isso, para avaliar o nível de consciência, vocês podem utilizar a escala de coma de Glasgow, que eu ensinei vocês para fazer a avaliação neurológica no caso de TCE. Quem não lembra, trate de revisar, tá? E aqui, gente, vixe, colocaram veio um negócio. Tem umas outras escalas que a gente utiliza, tá? Mas essas escalas eu vou discutir com vocês apenas na sala de SRPA, para vocês não se confundirem aqui, tá, senhores? E essa foi a nossa aula de hoje, tá?